Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no íconezinho do livro aqui embaixo e ativar o sininho para que você se inscreva no canal e receba as notificações das constantes atualizações que são disponibilizadas aqui em nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos analisar uma questão que caiu nesse ano de 2018 na prova para oficial de justiça do TRT da 6ª Região de Pernambuco. Antes disso, no entanto, como de costume, apresentar rapidamente os nossos canais de contato, nossa forma de divulgação, canal no YouTube, nossa fanpage, no Facebook, Instagram, Twitter, nosso blog, perfil na academia.edu e o nosso e-mail de contato. Bom, vamos, portanto, à questão aplicada em 2018 pela FCC, TRT da 6ª Região, como afirmamos, de Pernambuco, analista judiciário, oficial de justiça, avaliador federal. Dispõe o CPC que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. Esse enunciado compreende os princípios. Alternativa A, da adstrição ou congruência e da persuasão racional. Alternativa B, do impulso oficial e dispositivo. Alternativa C, da adstrição ou congruência e dispositivo. Alternativa D, da persuasão racional e do livre convencimento. E alternativa E, do livre convencimento e da eventualidade. Vamos, portanto, analisar cada uma das alternativas. Alternativa A, da adstrição ou congruência e da persuasão racional. O primeiro princípio, da adstrição ou congruência, está correto. O princípio da adstrição ou congruência é também chamado de princípio da correlação. Artigo 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, é o que dispunha, que estava expresso no enunciado. E também o artigo 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. Agora, acontece que o enunciado fala também do princípio da persuasão racional. E esse princípio ele não tem nada a ver com a questão que foi tratada. Esse princípio da persuasão racional, ele trata a respeito da matéria de apreciação e avaliação de prova. Ele se relaciona com o princípio do livre convencimento motivado, não tendo, portanto, nenhuma relação com o que a questão aborda no seu enunciado. Dispõe o CPC que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. Então não tem nada a ver a ideia de persuasão racional. A linha A está, portanto, equivocada. Alternativa B, impulso oficial e dispositivo. O primeiro princípio, o princípio do impulso oficial, não tem nada a ver também com a questão. O princípio do impulso oficial quer dizer que, uma vez instaurada a relação processual, incumbe ao juiz impulsionar o procedimento com vista ao exercício da função jurisdicional. A jurisdição é inerte, ela se inicia por atividade da parte, mas uma vez que ela se inicie, que a parte provoque o seu início, incumbe ao Estado juiz dar o seu andamento. Esta é a regra geral. Artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Nós temos, inclusive, um vídeo aqui no nosso canal tratando desse artigo 2º. Depois os interessados podem procurar lá. Então, o impulso oficial não tem nada a ver com o que trata, portanto, aqui esse nosso o enunciado. Já o princípio do dispositivo está correto. O princípio do dispositivo ele tem a ver com a ideia de liberdade individual, com a livre disposição dos atos, também no artigo 2º. O processo começa por iniciativa da parte.
a ideia, portanto, de inércia da jurisdição. Nós temos aqui no sistema processual brasileiro a ideia de um livre e universal acesso à justiça. Todos podem ir a juízo. Em compensação, só vai a juízo quem quiser. A ideia de livre disposição, liberdade individual, princípio dispositivo. E a alternativa correta é a C. Portanto, nós vimos que na linha A estava correto o princípio da distrição ou concorrência, ou congruência, princípio da distrição ou congruência, ao passo que na linha B, na alternativa B, estava correto o princípio do dispositivo. Aí vem a alternativa C, da distrição ou congruência e dispositivo. Estão os dois corretos. Portanto, e aí está repetido aí o que eu já falei em cada um deles. Artigo 141 e 492 em relação ao princípio da distrição, congruência ou correlação. É uma limitação, portanto, ao exercício da jurisdição, aquilo que foi solicitado pela parte. O exercício da jurisdição está vinculado ao limite do exercício de ação, porque a jurisdição é inerte. E o princípio do dispositivo, como acabamos de ver, a ideia de liberdade individual, livre disposição dos atos. Então, a linha D e E, como veremos, está equivocada. Persuasão racional e livre convencimento tem a ver com a produção e a valoração, apreciação das provas, são estudados na temática da teoria geral das provas, não tem nada a ver com a temática tratada aqui. E a linha E, o livre convencimento e da eventualidade. O livre convencimento nós já vimos que tem a ver com a apreciação e a valoração da prova. E o princípio da eventualidade, ele quer dizer que todas as alegações que devem ser formuladas no processo pela parte deve ser realizada na primeira oportunidade que a parte tiver para se manifestar nos autos. É o que consta lá do artigo 336, mais especificamente em relação à manifestação defensiva, a resposta do réu, mas não apenas em relação à resposta do réu. É uma regra, um princípio geral do processo civil. A parte deve se pronunciar a respeito dos fatos que lhe incumbe falar no processo na primeira oportunidade que ela tiver para falar nos autos. A primeira oportunidade que o demandante tem para falar é na petição inicial. A oportunidade que o demandado tem para falar, em regra, é na resposta, artigo 336. Ele tem que tratar, portanto, de tudo o que ele tem para falar. Essas foram, portanto, as considerações a respeito dessa questão que foi tratada numa prova para oficial de justiça. Mais uma vez aí nossos canais para divulgação e contato. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.